Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Na semana passada, no entremeio, entre o sexto e o sétimo selo, nós vimos os servos de Deus protegidos com o sinal de Deus na fronte, simbolicamente 144 mil assinalados, fora do símbolo. Na visão lógica, uma multidão ingente de todos os povos, tribos, línguas e nações. Multidão incontável, simbolicamente representada nos 144 mil. Só isto. E a ação de graças que davam estes que chegaram depois da grande tribulação à meta final. Mas aí encerramos o programa. Hoje nós começamos no versículo 15, porque foi no 14 que encerramos o programa na semana passada. Vamos iniciar, mas antes de iniciar no versículo 15, surge aqui uma pergunta. A impressão que dá é que nós estamos numa liturgia, não? Sim. Liturgia. Toda esta visão litúrgica é tirada das liturgias terrestres, claro. Ah, perfeito. Evidente. Perfeito. Das liturgias que havia na igreja. Agora, veja como eram profundos, hein? Compare esses cânticos aqui com os nossos cânticos. Vejam como eram profundos. Tudo isso aqui era cantado em liturgias terrestres, claro. Só podia ser, não é? Certo. Nenhum de nós foi ainda à vida eterna a participar de lá, ou da liturgia de lá. Então vamos lá, o versículo 15. É por isso que estão diante do trono de Deus? Porque foram fiéis a Deus a vida inteira. Chegaram à meta final. Estes também. Os passados, de que falamos que já vivem a primeira ressurreição, eram os mártires. Ah, lembro, isso mesmo. Agora, a estes mártires, vem se acrescentar uma enorme e incontável multidão. Entre mártires e não mártires. Mártires e não mártires, confessores. Tá. De alguma forma, todos seguiram Jesus. É por isso que estão diante do trono de Deus, servindo dia e noite em seu templo. Aquele que está sentado no trono estenderá a sua tenda sobre eles. Nunca mais terão fome nem sede. O sol nunca mais os afligirá, nem qualquer calor ardente. Pois o Cordeiro está no meio do trono. Os apacentará, conduzindo-os até as fontes de água da vida. Jesus não disse em vida, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem, eu lhes dou a vida eterna. Não disse isso em vida de acordo com o quarto evangelho? Pois bem, aqui está. O que ele falou, ele faz. O que ele falou, ele cumpre. O Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, conduzindo-os até as fontes da água da vida. O samaritano, ele diz, se soubesses quem te pede água, era tu que pedirias. Alguma referência também aí? Claro, bom, não explícita. Não explícita. Né? Talvez também não consciente, mas se pode aproximar um texto do outro. E Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Estes já chegaram à meta final. Passaram também pela grande tribulação. Né? Passaram tremendamente. E foram dignos de Deus. E foram fiéis. E foram perseverantes. E agora? Encerramos o capítulo 7. Mas não, esta divisão não é bíblica. Não é boa, não? E agora? E agora vem o sétimo selo. Agora vem a abertura do sétimo selo.
Depois Já tivemos esse interlúdio intervalo, aqui. não? É. Então vamos lá. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve no céu um silêncio durante cerca de meia hora. O que significa isso? Se isso significa uma grande tensão. O que vai acontecer? O que vem? O que se dará? Essa grande tensão é aqui manifestada com um silêncio de cerca de meia hora. Uma linguagem apocalíptica. Então, o que vai acontecer? O que aconteceu? Vi então os 7 anjos que estão diante de Deus. Os anjos da presença, anjos do trono. Noutra palavra, e mais na nossa teologia, os arcanjos. Deram-lhe 7 trombetas. Outro anjo veio prostrar-se junto ao altar com um turíbulo de ouro. Deram-lhe grande quantidade de incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar do ouro. Ou seja, a oração dos santos tem uma grande força, sejam os que já estão na glória eterna, sejam os que estão ainda neste mundo, e esta força de intercessão é potenciada ainda pelas orações e pelo incenso do anjo ou do arcanjo. O arcanjo potencia estas intercessões e as leva diretamente ao trono de Deus. Podemos enxergar aí, não sei se estou exagerando, a comunhão dos santos, alguma pista nesse sentido? Podemos também, podemos. Mas o que quer dizer aqui Certo. é que as orações dos santos, a intercessão dos santos, o pedido dos santos, tem muito mais valor, sabe, do que o que nós fazemos de humano aqui embaixo. Sabe, Agora caiu a ficha. talvez haja muito mais na história, no sentido do verbo agir. Talvez tenha muito mais força na história um mosteiro de monjas carmelitas, por exemplo, aqui, do que o Congresso Nacional, diante de Deus. Estes tratam das coisas dos homens, elas vão diretamente a Deus. Esses não pensam muito em Deus. Aquelas não pensam muito nas coisas aqui e vão direto. Agem melhor na história, porque vão diretamente ao trono do Criador. Rezando até por eles, né? Rezando Intercedendo por até todos por e eles. por eles também. Uhum. Estão vendo? As coisas de Deus são diferentes das coisas dos homens. Meus pensamentos não são os vossos. Quanto dista o céu da terra, distam os meus pensamentos dos vossos pensamentos. É Isaías 55, se não me engano. É Isaías. Certo? Certo. Então vamos. Vamos prosseguir. E da mão do anjo, a fumaça do incenso com as orações dos santos subiu diante de Deus. O anjo tomou depois o turíbulo, encheu com o fogo do altar e o atirou à terra. Seguiram-se trovões, clamores, relâmpagos e um terremoto. Bem, uma ação inesperada. A primeira parte, uma intercessão potenciada, e a segunda parte, em resposta à intercessão, mais fogo, mais castigo sobre a terra. É nesse sentido que se entende esse tremor e tudo mais? É. Porque no livro da Atos dos Apóstolos, mal acabaram de rezar, aí tremeu, nada a ver. Não, nada a ver com É o que eu lembrei da nada a Atos dos ver. Apóstolos. Porém, a oração tem valor, tem eficácia, é eficaz diante de Deus. Intercederam pelo final ou pela diminuição da crueldade, em resposta, e como resposta imediata, chegaram aqui mais castigos medicinais.
cura, correção, castigos medicinais. É, melhor isso. Melhor. Avançamos então? Sim. Mas temos pouco tempo. Sim. Os 7 anjos, munidos com as 7 trombetas, se prepararam então para tocar. E o primeiro tocou. Caiu então sobre a terra granizo e fogo, misturados com sangue. Continua. Certo? 1/3 parte da terra se queimou, 1/3 das árvores se queimou, e toda a vegetação verde se queimou. Bem, agora o castigo aí, o castigo da intercessão dos santos, ou como consequência da intercessão, não atinge só os homens, atinge a natureza também. A natureza também. Agora em primeiro lugar, a terra. E tudo fica menor. E a terra cultivada também fica menor. E tudo se encarece. E o segundo anjo? E o segundo anjo tocou. Algo como uma grande montanha incandescente foi lançada no mar. 1/3 parte do mar se transformou em sangue. Pereceu 1/3 das criaturas que viviam no mar, e 1/3 dos navios foi destruído. Bem, no primeiro, a terra. No segundo, o mar. As águas salgadas. E o terceiro? E o terceiro anjo tocou. Caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes. Agora, água doce. O nome da estrela é absinto. Uma planta venenosa. A 1/3 parte da água se converteu em absinto, e muitos homens morreram por causa da água que se tornou amarga. E o quarto anjo tocou. 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas foram atingidos, de modo que a 1/3 parte deles se ofuscou. O dia perdeu 1/3 da sua luz, bem como a noite. Bem, nós temos que fazer um intervalo. Vamos fazê-lo. E voltamos. Estamos de volta. De volta. Agora veja, por tudo aquilo que leu, como isto aqui está longe da realidade lógica. A linguagem é imaginativa. Repito mais uma vez o que disse tantas vezes. Se trata de um esforço, através do linguajar apocalíptico, de transmitir impressionisticamente ideias que não poderiam ser transmitidas de outra maneira. Não teriam tanta força de persuasão e de impressão interna do que usando esta linguagem cifrada, codificada. Essa linguagem é imaginativa e ela é muito impactante. Daí, mas é isso que o autor essa é a intenção, quer fazer. Né? E para quem não conhece, não caminha com Cristo, causa medo. Não causa? O temor de Deus não é propriamente medo de Deus, mas algumas pessoas deveriam saber que para tudo existe limite. Tudo existe limite. E não se brinca impunemente com Deus. Não existe nenhum espertinho que leve a Deus em brincadeira e acabe saindo ganhando. Agora, nós saímos da parte dos selos, que foi a primeira rodada do Apocalipse. Certo. Entramos na segunda parte do Apocalipse, do corpo do Apocalipse, que é uma segunda rodada. É como se fosse espiral assim? Como se fosse espiral. A rodada dos selos, agora a rodada das trombetas. E as trombetas, e cada vez que se faz um giro, se levanta um pouquinho. Isto é, as palavras são mais fortes, os termos são mais fortes. Como que se tivéssemos já quase que respirando o fim. Mas é a impressão que o autor do Apocalipse nos quer dar, nos quer transmitir.
Prosseguimos? Sim. Então, vi e ouvi uma águia que voava no meio do céu, gritando em alta voz. Por que uma águia? Porque é o pássaro que voa mais alto. E estando no alto do céu, vê tudo. Vê tudo o que vai acontecer. Mas o que diz essa águia? Em alta voz, ai, ai, ai dos que habitam a terra, por causa dos restantes toques da trombeta dos 3 anjos que estão para tocar. Quer dizer, ainda vem coisa maior ainda? Vem. Na segunda rodada eu disse que se retoma num nível mais elevado, o que foi antes dito. Isso é, se chega quase à beira do fim, mas ainda há uma terceira rodada. Se chega quase, mas ainda, vejo, é a impressão que ele quer transmitir. Deus tem tudo nas mãos. O seu plano não falhará, jamais. Mas ele tem pensamentos que não são os nossos. Nós somos impacientes, ele é paciente. Agora, por que ele permite tudo isso? Por que ele permite toda esta dilação no tempo? Com o crescimento do mal, com o crescimento da crueldade, com os homicídios, com as guerras, com as tribulações, com os martírios. Por quê? Isto não diz o Apocalipse. Isso é um mistério da iniquidade. Isso simplesmente é o mistério de Deus. Por que ele permite isso? E o tempo que ele permite para isso. Às vezes eu penso, mas sou eu que penso, não é a Bíblia não, que podem existir outros mundos, sabe? Com seres semelhantes a nós, em outras galáxias, em outras estrelas que sabemos nós do universo. Talvez eles estejam mais adiantados do que nós e haja um ou outro que esteja bem mais atrasado do que nós. Pode ser. Pode ser que a cada passo aí algum planeta chegue à meta final. Nós não chegamos ainda. Podemos pensar, né? Pode, né? Só que não podemos provar isso de jeito nenhum. A quinta trombeta. A quinta trombeta. E o 5º anjo tocou. Vi então uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Foi-lhe entregue a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dali subiu uma fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, de modo que o sol e o ar ficaram escuros por causa da fumaça do poço. É terrível isto aqui. Isto é, do abismo, do Hades, do Sheol, do reino da morte e da condenação, sobe um ar misterioso que encobre o céu. O céu de Deus fica praticamente invisível. E nós respiramos este ar envenenado que vem do abismo. Esta sensação existe? É real? Principalmente quem viveu, aí eu estou trazendo, principalmente quem viveu a questão das torres gêmeas, estava ali, pode ter essa imagem bem gravada, né? Eu sei que não se refere a isso, mas pode ter essa imagem bem gravada no seu coração, na sua mente. Quem viveu aquele terrível... Pois é, era como se a maldade e a crueldade fossem tantas, e são, que obscurecesse o céu, mas não o sol, a lua, o firmamento, o céu de Deus. Isto é, Deus fica praticamente invisível e bem visível as forças, bem visíveis maldade, então. as forças do mal, a maldade do ser humano. E isto aqui, para os justos, é uma grande provação. Não se percebe mais, não se vê mais. Vivemos uma vida tal, e isto é verdade, que não se percebe mais os sinais de Deus aqui na Terra. E os que são mundanos e carnais dão outras explicações que não são exatamente aquelas que Deus gostaria de dar. Vivemos este ar, este clima no universo.
Estamos submersos nele, não? E respirando muito mais o abismo do que o ar puro que vem de Deus. Alguém poderia perguntar, onde está o amor de Deus? Onde está, Senhor? E vendo toda essa atmosfera. Exatamente. E até aí se chega. Está vendo? Bom, nós temos ainda algum tempo? Temos. Quanto tempo temos ainda para continuar? 4 minutos? Bom Então tempo, dá. né? E da fumaça saíram ficaram escuros por causa da fumaça do poço. E da fumaça saíram gafanhotos pela terra, dotados de poder semelhante aos dos escorpiões da terra. Disseram-lhes, porém, que não danificassem a vegetação da terra, nem o que estivesse verde, e as árvores, mas somente os homens que não tivessem o selo de Deus sobre a fronte. Aqui está uma originalidade da quinta trombeta. Até agora, os selos e as trombetas nivelaram todos. Agora, a partir da quinta trombeta, são apenas os ímpios que são atormentados. Os justos não sofrem mais a crueldade humana. Ou melhor, se sofrem, têm coragem, têm espírito, têm fortaleza, têm ânimo Sofrem para e são consolados. passar por toda essa tribulação e chegarem de maneira transfigurada do lado de lá. É aqui que começa a se distinguir, já na terra, quem é de Deus e quem não é de Deus. Olha, preciso dar um exemplo. É verdade que a justiça é sempre aquela que vai ao patíbulo e a injustiça é sempre aquela que sai vitoriosa? Não consegui entender. A injustiça sempre vitoriosa? Não. Não. A injustiça sempre vitoriosa, aqui na terra. Tá. E a justiça sempre no patíbulo. É uma verdade? Isso ocorre, né? Ocorre, mas não sempre e Não necessariamente. sempre. Às vezes vai para o patíbulo a injustiça. Sim. E vive a inocência. Sim, senão... As coisas não são sempre unilaterais e sempre para o lado do mal. Não. Não. O que Hitler queria com a sua guerra? O que ele queria? Conquistar um Reich, um terceiro Reich. O que conquistou? O que fez? Acabou com 50 milhões de habitantes da Terra. Perdeu feio. E não teve outra saída a não ser o próprio suicídio. Certo? Às vezes acontece isso. E acontece isso para que se tenha em mente que Deus é Deus. E Deus não... O bem triunfa e o mal... Essa lógica, o mal perde, né? O bem triunfa. De vez em quando, nesta terra, o mal perde também. No final, é uma promessa para nós. Será inteiramente vencido. Mas isso é uma promessa, uma profecia. De vez em quando, isso se torna realidade aqui na terra. Embora raras vezes, isto aqui se torna realidade. E assim, uns se vão distanciando e diferenciando de outros. Olha esse Brasil nosso aqui, como estava, não é? Nos piores dias. Aí. Mas, de repente, uma porção de intocáveis vão para a cadeia. E são processados. Ninguém fez nada. Está vendo? Às vezes a justiça é feita já neste mundo aqui. Bom, nós temos que encerrar, agora sim, o nosso tempo está
terminado. Que pena. Até a semana que vem. Até se o Deus próximo quiser. sábado, mas eu gostaria de dizer só uma frase aqui, que agora nós mudamos a nossa forma de ler e de enxergar o Apocalipse. Ao próximo sábado estaremos aqui com a graça e a bênção de Deus.